Olá, gente. Hoje vamos conversar aqui com a Enia Lipanga, do Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos. Esse livro que é bastante raro aqui no Brasil, é um livro da editora Gala Gala. Eu comprei quando o Pedro Pereira Lopes, que é o editor, esteve aqui no Brasil. Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos, então, da editora Gala Gala, de 2021. Esse livro faz parte da coleção Biblioteca de Poesia Rui de Noronha, e tem 70 páginas. Seja muito bem-vinda, Enia, é um prazer te receber aqui. Boa noite, mundo. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio poder conversar sobre este livro em particular, que é um dos meus livros, mas também foi um dos livros mais difíceis de escrever e raramente eu falo sobre isto. Então, para mim também é um desafio cá estar e falar sobre os processos criativos deste livro. Ah, maravilha. A gente tem tentado ampliar aqui, Enia, o nosso escopo aqui, que a gente basicamente entrevista autores brasileiros e brasileiras, mas já conversamos com Álvaro Taruma, aí de Moçambique também, com a Teresa Noronha, e recentemente conversamos, por exemplo, com a poeta portuguesa Rosa Oliveira. Então, estamos ampliando aí as conversas no âmbito da língua portuguesa também, principalmente. Então, maravilha te receber aqui. A Enia Lipanga, ela é poeta, ela é rapper, ela é ativista social para a defesa dos direitos humanos, da mulher, e luta pela inclusão das pessoas com deficiência. Ela é mentora do evento Palavras São Palavras, um sarau que une a poesia com outras artes, e ela lidera o movimento Incluarte. Ela já tem, no âmbito da poesia, né, 2 livros lançados, o Sonolência e Alguns Rabiscos, que foi o primeiro livro de poesia em tinta e em braille lançado em Moçambique, e esse, então, Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos, lançado pela Gala Gala, e tem um terceiro livro a caminho, Ensaios da Partida. Esse vai sair também pela Gala Gala? Esse novo livro? Sim, sim, sim. Esse novo livro também vai sair pela Galapagos. Maravilha. Porque é uma editora que tem muitas publicações, né? Eu acompanho bastante aí o mercado editorial, digamos assim, né, as editoras moçambicanas. No caso da Gala Gala, eu tenho alguns outros livros aqui, vou mostrar bem rapidamente, que é o Mito Erecto. Eu tenho aqui o Parto dos Rios, do Pedro Pedro Baltazar. Baltazar. Tenho Gaveta de Cinzas, do Nick do Rosário. E esse para o qual eu fiz o pós-fácil. Eu escrevi o pós-fácil para o livro do Lino, A Extinção das Cinzas. Oh, Então, eu escrevi o texto que acompanha aqui. No seu caso, né, Enia, quem fez o prefácio foi a professora Ana Rita Santiago, sim, sim. colega nossa também aqui da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Um texto muito poético, né? Muito bonito o texto dela. Gostei mesmo. E esse livro, gente, ele é dividido, a Enia fez uma divisão aqui em 3 sessões, a gente vai conversar um pouco sobre elas, né? Que são 40 e poucos poemas aqui. Tem uma sessão Não Amanhece Enquanto Canto, Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos e Elo. Eu queria começar te perguntando, Enia, sobre o título, né? Esse título forte, esse título pungente, no sentido de lírico, né? Queria que você falasse um pouco como é que foi a escolha desse título e também, se você puder emendar na mesma resposta, a questão das epígrafes, que o seu livro traz as epígrafes de Noêmia de Souza, a poeta moçambicana, e Gilca Machado, poeta brasileira também. Por favor. Bom, como deve imaginar, não foi um processo fácil e também foi uma conversa direta entre eu e o Pedro Pereira Lopes, que é o editor do livro, onde nos surgiram, acho que tínhamos 3 títulos fortes e que eu precisava escolher um título que melhor estivesse adequado para o texto. Mas
porque o livro ele nasce num momento em que eu precisava criar, mas não tinha, não sei se é tempo ou inspiração, porque eu comecei a aprender a ter de escrever e não me basear apenas nos momentos em que eu estou mais criativa ou menos criativa. Então, eu tive que criar este livro no momento em que existiam muitas lágrimas, sim, pelo caminho, mas também eu escrevi muita coisa ligada à esperança. Então, de certa forma, o livro é um bocadinho autobiográfico da Enya. Quem lê o livro consegue sentir a Enya em vários textos. Bom, sobre essas duas citações aqui, são citações que foi o Pedro quem provocou, na verdade, porque ele sentiu que, de certa forma, estas duas citações, elas resumiam um bocadinho a minha obra. Porque a tua canção é sofrimento, a tua voz, sentimento e magia, canção frenética da Noêmia de Souza. E depois aqui temos Ser Mulher, vir à luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Temos aqui a Angélica Machado também. Então, são trechos que o Pedro trouxe como uma provocação, e quando ele fez a proposta, eu achei que encaixaram perfeitamente para trazer numa das primeiras páginas deste livro, porque realmente este livro é sobre sofrimento, este livro é sobre uma vida rasgada do sujeito poético, mas também é um livro que o sujeito poético consegue se reinventar. Exato. Fica muito evidente isso, e a professora Ana Rita, ela destaca bastante essa capacidade, a cada parágrafo dela, ela destaca bastante a capacidade de reinvenção, de resistência, né, Uhum. da voz que fala aqui nesses poemas todos. E eu achei que a escolha do Pedro foi perfeita, porque cabe bastante essa relação entre esse aspecto assim da luta que está presente na poética da Noêmia de Souza Uhum. e mesmo, né, essa afirmação do ser mulher que está presente aqui na citação da Gilca Machado. Enia, eu queria te perguntar sobre o seu processo criativo para esse livro, né? Você disse que foi um livro difícil de escrever, tem essas duas dimensões aí das lágrimas e da esperança. Quando esse livro foi escrito? Como é que foi juntar esses poemas? Havia um projeto anterior a esse livro, ou os poemas foram surgindo e você depois resolveu coletar esses poemas todos e reuni-los nessa obra? Bom, eu vou partilhar mais ou menos como é que funciona a escrita da Enya. Primeiro, que é para conseguir me perceber. Eu tenho alguns projetos que eu trabalho nesses projetos diariamente. Então, são esses projetos que não dependem muito da época que eu esteja vivendo ou não, eu preciso mexer nestes projetos. Mas também tenho poemas muito soltos, que são do dia a dia e de alguma coisa que me surge, de algumas madrugadas e etc. Neste livro em particular, o Pedro, quando me fez a proposta de lançar pela Gala Gala, eu já tinha pelo menos 50% dos textos deste livro dentro de uma coletânea. O que eu precisei fazer daquele momento em diante foi ver quais outros textos eu podia englobar para este projeto, e também foi o momento que também criei para este projeto. Então, aqui fazem parte 50% de textos que estavam guardados para um projeto, alguns que eu fui buscando dos livros e também da criação específica para o livro que eu tive de trabalhar por aí durante um ano. E depois passamos por 2 meses de trabalharmos os textos que estão aqui, porque eu nunca considero um texto acabado, mas depois destes meses eu precisei acreditar que os textos estão acabados, mas
Eu sou muito viciada em reescrever as coisas que eu escrevo, sou muito viciada em reler e sentir sempre que falta alguma coisa. Então, se não tivesse me parado, eu creio que até hoje eu ainda estaria a escrever para enxugar as nódoas dos meus olhos. Interessante. Fica um trabalho que parece que para o leitor fica claro é que os poemas são muito enxugados, assim, eles também sofrem esse processo de corte, de diminuição, de redução, em busca de uma clareza, e os seus poemas são bastante claros, não há confusão neles, não há, assim, muito apego, por exemplo, à música. Eu acho que eles até escapam um pouco dessa coisa da música e vão mais para a Da musicalidade. racionalidade, para a reflexão. Então, esse é um trabalho de, com certeza, de clareza, assim, e fica evidente para quem tá lendo aqui. E você escreve à mão, escreve no computador? Como é que você escreve, assim? Porque você falou que fica reescrevendo os textos, como é que funciona isso na prática? Eu tenho um monte de blocos de nota. Uhum. É um monte mesmo, é um monte de blocos de nota e que geralmente estão cheios de texto. Tenho até muito perto alguns deles Ah, com sim. textos e textos e algumas coisas que eu vou escrevendo. Acho que aí não se vê por causa da imagem. É, mais ou Então, menos. eu costumo trabalhar em blocos de nota, mas depois tenho um processo de ter que reescrever tudo que coloquei nos blocos de nota num computador, que é um processo mais doído para mim. E também, por vezes, consigo rabiscar alguma coisa no celular, mas é sempre quando estou em movimento e não consigo ter um lugar para anotar ou não tenha uma comodidade suficiente para poder anotar. Por exemplo, se eu estiver num transporte público, a probabilidade de escrever usando um celular é maior que se eu estiver em casa, porque não há muito espaço para me movimentar dentro de um chapa. Nós chamamos chapa aqui, o transporte público. E geralmente nos blocos de nota e no computador. Mas, claro, né, é todo um exercício diário que eu tenho da minha escrita, não só deste livro, como eu disse, eu tenho também outros projetos que eu preciso mexer nesses projetos todos os dias. Outra coisa que acompanha-me, independentemente de eu estar a escrever ou não, é a leitura. Então, eu sempre estou a ler um livro de poesia, sempre estou a ler um romance, sempre Uhum. estou a ler um livro de alguma pesquisa. Neste momento, eu estou a ler um livro da Lúcia Vicente, que é um livro sobre feminismo, as várias fases do feminismo. Estou a ler o Virgílio de Lemos, estou a ler o Saramago. Então, tenho esse meu pacote diário de leitura, que são três gêneros distintos de livros, mas que eu leio durante todo o mês e vou alternando. Maravilha. Eu até ia lhe perguntar sobre isso. Se você leu os seus contemporâneos, aqueles que estão nesse momento fazendo a poesia moçambicana, é, você, isso está na tua prática de leitura também? Ler os seus pares, digamos assim? Falando em meus pares, é uma coisa muito estranha na divisão dos meus. Eu estou aqui a olhar para o lado, sempre eu tenho livros espalhados aqui. Aham, E eu tenho livros de todo mundo aqui. Eu tenho livros de todo mundo. sim. Olha, esse é o Mélio. Bom, a Ana Mafalda Leite é alguém com a qual eu interajo bastante e sou muito apaixonada. Então, eu sempre tenho estes livros aqui, como companhia. Hoje é o Patraquinha aqui, o Sim, sim. Desrestante. Aham. E são livros que eu tenho como companhia, mas também os meus filhos, eles gostam muito de poesia, então sempre eu consigo lhes mostrar, claro, dependendo da idade. Eu tenho as três fases aqui na minha casa, tenho infância, tenho adolescência e tenho juventude. Dependendo de qual dos meus filhos seja, eu consigo lhes direcionar para quais livros eles devem ler. Mas eu sempre leio, sim.
Provavelmente a minha próxima ronda de leituras vai ser com um destes livros, até porque é neste montinho de livros que eu vou alternando a minha poesia, e depois tenho uma categoria aqui que é romance, e depois também os livros que eu vou pesquisando sobre algum tema que eu tenha interesse. Certo. Eu estou perguntando isso pelo seguinte, recentemente eu escrevi para a revista Calimar. Você conhece a revista Calimar? Já ouviu falar, né? Uma revista Uhum, que circula aí em Moçambique também. E nela eu escrevi, uhum, acho que no primeiro número, discutindo um pouco da poesia moçambicana de hoje em dia, né? A poesia contemporânea. E ali é. a minha ideia ali é de que a poesia moçambicana contemporânea explora pouco os temas políticos, os temas sociais, os temas históricos, que foram muito característicos da poesia moçambicana de José Sim, a poesia de Carpentier, de combate. Noêmia de Souza, né? Oi? Sim. A poesia Então, de combate. exato, a poesia de combate. E os poetas hoje exploram outros aspectos da poesia, a poesia lírica, metafísica, amorosa, erótica, sensorial, as questões do corpo. Eu acho que a sua poesia vai mais ou menos nesse sentido também, pelo menos por esse livro aqui. Mas você tem, em paralelo, todo um trabalho como ativista. A gente leu aqui na sua mini biografia. Como você pensa que esse seu trabalho como ativista está presente nos seus poemas? Ou eu sei que há aqui uma discussão do feminismo muito muito forte aqui, né? Como é que você vê essa dimensão de produzir essa poesia lírica e ao mesmo tempo ter um trabalho muito voltado para o ativismo social, né? Bom, eu não consigo dissociar a minha poesia, independentemente de ser uma poesia lírica, do meu ativismo social. Tanto que a Enya começa a ser conhecida através de poemas de intervenção social, que estavam ligados aos direitos humanos da mulher, ao direito à liberdade, ao corpo. Até os meus textos eróticos, eles, de certa forma, trazem muito as lutas das mulheres moçambicanas e lutas muito contextuais de onde eu estou. Eu não consigo dissociar, mas é uma relação também um bocadinho complicada, porque se eu estou a falar de amor, as pessoas vão esperar que sejam textos um bocadinho mais leves do que um texto que eu queira trazer uma reflexão e uma mudança de comportamento social. Mas a Elia existe, está aí e precisa se reinventar face a estes dois mundos que ela precisa estar, tanto na poesia lírica como também a poesia de intervenção social. Mas o que eu digo agora é sobre este livro aqui em particular, ele começa a distanciar um bocado a Enya, que era conhecida pelas redes sociais por escrever textos ligados às lutas das mulheres, ligados à violência contra a mulher, ligados a conflitos sociais, para uma poesia um bocadinho mais profunda e mais segregada e silenciosa, que é a poesia que eu trouxe para este livro. Algumas pessoas costumam dizer que eu tenho dois mundos de escrita, e é um bocadinho verdade. Outra coisa é sobre os textos que muitos slammers pegam para dizer que são meus textos, não deixam de ser meus textos, mas aqui neste livro, dificilmente um slammer consegue pegar um texto para dizer assim em público, porque eles não têm o espírito de batalha como tal, mas é mais algo quieto, algo silencioso, algo para sentir do que refletir. Uhum. Me parece até ser uma conquista, eu diria, dos poetas contemporâneos moçambicanos, e aí incluindo você também, essa conquista dessa leitura mais interiorizada, mais solitária, mais intimista, mais individual até, né? Saindo um pouco daquele senso muito coletivo da poesia de combate, de demandas que existem e que talvez possam ser motivo de intervenção por outras vias, né? Que não só a via poética, né? Você
tem esses outros ativismos todos que talvez deem conta dessas demandas de gênero, sociais, políticas, e a poesia possa ficar como um espaço diferente, inclusive, né? Que também é uma conquista, eu diria, também é uma conquista política você poder se expressar de uma forma intimista. Eu acho que manifestar a solidão, por exemplo, né? Eu acho isso importante, né? Entrou uma chamada para sabotar nosso vídeo. Não, é só fechar aí, não tem problema. Ok, já está. Mas eu acho isso, né? Acho importante também que a poesia moçambicana se manifeste fora do âmbito do poema histórico, do poema de combate, no fim das contas, né? A cena do hip hop é forte aí também, né? É muito forte, sim, o rap em Moçambique, mas também temos registrado um bom fenômeno ligado ao rap das mulheres. Começamos a ter movimentos de mulheres que estão a fazer rap, apesar de ser um ambiente totalmente machista, e que nós já levantamos várias rodas de conversa para refletirmos qual seria este espaço que as mulheres precisam conquistar, porque o espaço existe e só precisávamos realmente de um espaço para sermos ouvidas. Hoje em dia conseguimos ter várias rappers já a subirem em palcos, a participarem em festivais. Há um festival que vai acontecer daqui a pouco e que temos lá um repertório de mulheres muito forte. A Enya, neste momento, não está muito ligada ao rap, mas sempre que surge um projeto, principalmente ligado às minhas lutas feministas, eu estou sempre lá para deixar alguma música minha rap. Então, voltando para o que estava já a falar da poesia de combate, se calhar é porque quanto mais o tempo passa, também as lutas elas adaptam-se. Para mim, é muito difícil ser artista e não pensar no ambiente em que se está, não pensar nas lutas do país. Então, apesar de nós estarmos a escrever esta poesia um bocadinho intimista, também temos textos que refletem as nossas lutas, também participamos desta toda mudança social que todos os ativistas sociais pretendem, todos os artistas também abraçam para poder promover a mudança social. E eu, em particular, faço isso através do Palavras São Palavras, que é um palco de poesia de periferia, sabe? Onde muitos poetas iniciantes saem da periferia para subir num palco pela primeira vez e, geralmente, eles apresentam temas ligados à política, temas a exigirem seus direitos, temas a falarem sobre o repúdio da violência, a guerra e etc. E esse espaço acontece uma vez por mês e é um movimento que só cresce. Nós temos, por vezes, nós recebemos mais de 400 jovens que vêm de bairros periféricos de Maputo para o Palavras São Palavras. Então, é um ganho e é muito bom, como artista, ter criado esta plataforma de encontro entre iniciantes e também entre poetas já estabelecidos que costumam abraçar a causa e participam dos nossos eventos. Pois é. Me falta um pouco esse conhecimento mais amplo, né? mais atualizado, inclusive. Inclusive, assim, no Brasil há um grande interesse pela literatura moçambicana em geral, mas sofremos muito com a falta de textos, em especial aquilo que se publica hoje aí no seu país e que não chega aqui. Então, é difícil haver essa atualização também, né? Então, é um pouco por isso que eu fiz essa discussão aqui. Ene, eu Sim. queria que a gente pudesse tratar um pouco do teu livro agora, pensando cada uma dessas partes aqui, né? Tem as 3 sessões aqui, o Não Amanhece Enquanto Canto. Essa divisão foi você que pensou, assim, em termos de pensar essas 3 sessões aí? Como é que foi organizar o livro no fim das contas, né? Você disse que já havia textos mais antigos e outros foram pensados especificamente para esse livro. Como é que foi para você montar essas sessões
que você poderia nos dizer quanto ao Não Amanhece Enquanto Canto, essa sessão? Depois a gente pode falar das outras, né? Sim, bom, como eu havia lhe dito, hum, a construção deste livro aqui foi em fases, mas a finalização envolveu conversas presenciais entre eu e o meu editor. Foi onde nós decidimos que faríamos os 3 cadernos que compõem o livro. O No Amanhece Enquanto Canto, os textos mais melancólicos do livro estão presentes nesta primeira parte. É a parte em que me permitiu voltar ao passado, pensar nas lágrimas que se foram, pensar num choro do presente, pensar nos medos, pensar numa situação melancólica que se pretende atravessar, mas também em correntes que me prendiam para que eu permanecesse no mesmo local. Um dos textos aqui desta parte chama-se Rotina, é sobre a repetição do ciclo. Tu queres sair de uma situação de aflição, por exemplo, mas o ciclo ele se repete todos os dias. Tu acordas e estás nesta mesma rotina. Então, o primeiro caderno é o mais melancólico do texto e fala de todas essas amarras que já vi mencionando aqui. Poderia ler esse poema, Rotina? Sim, posso. Rotina. Repetem-se o palco, as cortinas, os atores. Os risos repetem-se as minhas dores. Há dias de sol e girassóis que me distraem, há dias de nuvens que me destroem. Legal. Entendeu? Obrigado. Sabe que, assim, lendo essa sessão, eu anotei algumas coisas, entre elas a melancolia, que fica evidente também, mas tem um aspecto que me chamou muito a atenção, que não aparece nas outras sessões, que é o âmbito da casa. Os poemas, você falou Espaço, que são cara. poemas mais voltados para o passado e refletem uma certa situação de confinamento, né? Então aparece o zinco, aparecem as paredes, aparece o quarto logo no primeiro poema, moradia é mencionado em outro, que dá uma ideia justamente de um sujeito, né, de uma pessoa, numa espécie de solidão ali, bastante contemplativa, né? Sim, Gosto bastante desses primeiros poemas aqui, com certeza. A segunda parte, né, Enia, para enxugar as nódoas dos meus olhos, ou seja, que tem o título do livro e que tem a maior parte dos poemas, né? Metade dos sim, poemas estão nessa seção. O que você sim. poderia nos dizer sobre ela? Bom, nesta parte do livro, é de um sujeito poético que já saiu deste espaço fechado, mas que ainda reflete sobre as amarras da sua tristeza. É onde tem o texto drama, é onde tem uma proposta de futuro com o texto Como Queres Que Eu Te Ame, porque é uma reflexão de como é que podemos construir uma coisa nova, não olhando para o passado, mas com uma fórmula totalmente diferente. E depois tem um texto que parece repetido aqui. Tem o Estou Inteira e depois tem Sou Nada Inteira também. Que apesar do sujeito poético estar numa situação totalmente desqualificada, ela ainda se sente inteira, ela ainda se sente capaz de seguir com os próprios pés. Então, tem muita autoestima também que eu sinto e que trouxe para este livro aqui. Tem um texto sumiço, eu penso que está no segundo caderno, sim, que é um texto que eu gosto muito do texto, sou um pouco apegada, mas é um texto que me remete, durante a criação, remeteu-me, apesar deste sujeito poético ter se libertado deste espaço prisão, este sujeito ele ainda continua nas amarras.
É como se fosse uma libertação não completa. O texto começo diz, posso ler o texto, né? Por favor. Me empolguei já. Não, vamos lá. Sumiço. Tenho estado a ensaiar a solidão, a ausência de sons, as luzes apagadas. Testar o fecho do ciclo da saudade que ninguém ousa provar. Ou entreter-me com a flacidez dos meus seios. Preciso acostumar-me com o aroma túmulo, estrangular minhas mãos fartas de areia e segurar a seiva dos meus olhos. A noite é um país sem dono. É dela que também me dispo, sem precisar da luz dos homens, dos orgasmos mascarados ou das sobras de um sentimento. Ótimo. Quando eu li essa sessão, né, assim, vieram para mim uma espécie assim de um par de coisas, que são o prazer e a dor, né, em combinação, mas também essa combinação de uma espécie de submissão, assim, que aparece relacionado um pouco à perda amorosa, à presença a um desejo também, né, dessa presença amorosa. E, por outro lado, o outro elemento desse par seria essa condição de resistência, né? Você disse há pouco, você tratou um pouco nesse sentido. Você crê que os seus poemas também têm essa função um pouco de cura para o leitor ou para você mesma? Qual a função que você vê para os teus poemas, seja para você que escreve, seja para quem os está lendo? Este livro aqui é uma espécie de um abraço. Abraço as dores das outras pessoas, mas também é uma espécie de autoabraço a mim mesma. Então, é onde eu pude abraçar-me e também perdoar-me por algumas coisas. E, como eu disse, há muita presença não só de uma Enya buscada, mas também da Enya que as pessoas conhecem neste livro aqui. O processo criativo acabou englobando também a vida da Enya e todas as coisas que eu estava a passar no momento da criação. Então, eu acho que é um abraço, um alento, um afago para o leitor, mas também um afago para mim mesma. Uhum. Passa essa ideia, assim. E quanto à terceira sessão, Enia? A sessão Elo, né? Elo. Sim, Elo, sim. Elo. Ali eu acho que já há Bom, poemas um pouco diferentes, né? Já muda um pouquinho. Eu vejo mais unidade entre as duas primeiras sessões, e nessa terceira tem até alguns poemas assim bem que eu acho que até fogem um pouco, que é, por exemplo, o poema Azagaia, o poema Inharime, que eu acho que são poemas que saem um pouco dessa interioridade toda e vão mais para fora, assim, né? Vão para a vida exterior um pouco. O que você nos diz sobre essa sessão aí? ainda bem que trouxeste a sua interpretação antes que eu falasse do que eu sinto e de como é que foi a construção desta terceira parte. Esta terceira parte do livro, a ideia é que o leitor também consiga suspirar um pouco e Aham, relaxar. Mas também tem muitas ligações da fuga do sujeito poético para um espaço seguro. Inharime é um lugar que o sujeito sai e vai e se encontra nesse espaço, que é um espaço totalmente diferente da casa que nós já abandonamos lá na primeira sessão. Mas eu penso que também não foge muito dos outros cadernos. Como eu disse, há textos aqui que já tinham sido escritos para o projeto, e há textos que eu acrescentei. Por exemplo, o texto O Silêncio Chega é um texto que nos remete, sim, a esta solidão, mas é um preparo para que a pessoa que lê o texto saiba que em algum momento o silêncio vai chegar. O silêncio até pode tardar, mas esse silêncio sempre vai chegar. E como é que nós vamos lidar com esse silêncio?
ou vai perturbar ou vai aconchegar. E, então, este terceiro livro, ele lida com a fuga, mas também lida com o conforto, o lugar onde nós encontramos o espaço para descansar, encontramos um espaço casa, mas que não é um espaço em que o sujeito poético está aprisionado ou está confinado. Que tal? Gostaria de ler esse poema? O Silêncio Chega. É o terceiro Ok, poema. deixa eu voltar ao Silêncio Chega aqui. Cadê? O silêncio chega. Tem vezes que tarda, outras que se apressa, mas o silêncio chega. Por vezes mais espesso, outras difuso, ora nuvens que hesitam, ora contravões internos que sacodem os grilos. O silêncio chega. Gelado e doído, pensamentos distorcidos, a confusão do mundo, fuga, sirenes, tubos de escape que confortam, o bulício que alegra, a mansidão que agride. Uma moldura de risos e paixão veste luto. O ar clareia e então fujo, alcoolizo-me. Há uma densa nuvem de fumo, rituais de batuques varem minhas lágrimas. Mas quando chega o silêncio chega. Tem todo um Está a peso ser uma esse... viagem muito boa. Oi? Está a ser uma viagem totalmente agradável. Ah, sim. É, Sim, está a mas ser uma viagem pelo livre, mas está a ser muito boa a viagem. que bom. Então, maravilha. Eu queria te perguntar, eu não conheço o seu primeiro livro, não conheço, obviamente, o seu próximo livro. O que você Uhum. pensa que aconteceu de diferente aqui nesse Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos em relação ao primeiro livro? Já foi um Bom, aprendizado dali o, ou um projeto completamente diferente? o meu primeiro livro é um projeto totalmente diferente, mas também é um livro que traz a énea dos textos de intervenção social. É um livro que eu criei dentro do projeto Incluarte. Quando eu pensei num livro, até pensei numa antologia que pudesse englobar textos de outros autores, mas depois percebi que seria um bocadinho trabalhoso, porque como estávamos a trabalhar para um projeto e precisávamos de um objeto palpável para levar ao evento, decidimos, junto com a editora que lançou o livro, que é a Covaningo Cartão de Arte. É uma editora que recicla cartão para fazer capas, e fizemos o livro, que é um livro que está em tinta e em braille, para que as pessoas com deficiência visual também possam ler. É um livro infanto-juvenil, é um livro mais divertido, e também tem textos da Enya que as pessoas leem nas redes sociais. Este livro aqui teve um outro tipo de processo criativo, mas o processo criativo deste livro tem muita similaridade com o do próximo livro, que é o Ensaios da Partida, mas o Ensaios da Partida é um bocadinho mais profundo do que este, porque é um livro de muito luto, é um livro de um sujeito poético que está partido, é um livro sobre ensaiar, sair de um lugar para outro e ainda assim não sair e ficar aprisionado neste espaço. Mas também é um livro de muita liberdade. Para quem for ler, vai conseguir sentir isso. Espero poder conversar sobre esse livro também no outro momento consigo. Com certeza. Não, eu também espero. E se você tiver o PDF do primeiro livro, por favor, me mande. Eu gostaria de vê-lo também, caso você tenha. E depois você pode me mandar, se você tiver e quiser mandar. Enia, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Como é que Diz. você tem visto, né? Hoje, por exemplo, está circulando aí pelas redes sociais críticas, por exemplo, à Feira do Livro de Maputo. Eu queria te perguntar um pouco sobre essa dimensão pública da poesia. Como é que você vê a poesia
atual moçambicana, que o que tem se conseguido, o que falta conseguir, como é que está circulando entre o público, como é que tá essa dimensão assim mais externa da poesia na literatura Bom, moçambicana? eu sou alguém que teve várias dificuldades para ganhar um espaço literário e para fazer com que as pessoas conseguissem me ouvir e começassem a levar a sério o meu trabalho. Então, eu creio que todo artista que consegue minimamente se estabelecer, ele pode funcionar como um elo para puxar outros artistas. E é o que a Enya tem feito. Eu não consigo, por exemplo, não olhar para o cenário da literatura moçambicana, para a poesia contemporânea moçambicana e não sentir que é um espaço totalmente masculino e também ter essa sensação e continuar de braços cruzados. Isso eu não consigo fazer. No ano passado, eu comecei a desenvolver um movimento, chama-se Abraçarte, que é um movimento, é uma rede, na verdade, é uma rede de mulheres poetisas de Moçambique, que é um espaço onde nós refletimos como é que nós podemos invadir determinados espaços. Tem a questão dos prêmios, por exemplo. Nós, quando temos um prêmio literário, raramente temos uma mulher, mas se calhar nós não tenhamos mulheres que estejam a concorrer para estes prêmios. Mas o que é que nós podemos fazer? Porque o problema de ser mulher e estar nas artes é que a dificuldade acaba duplicando. Primeiro porque temos barreiras muito ligadas à família para a continuação de uma determinada arte, não é levada a sério a questão da arte. Temos barreiras ligadas a um espaço em que parece masculino e que nós precisamos estar nesse espaço e sermos recebidas, não como mulheres que vão ser segregadas a debaterem sobre mulheres, mas como mulheres que querem ser envolvidas na literatura. Nós não queremos ter uma literatura feminina, queremos ter literatura apenas. Então, eu vou fazendo a minha parte. Ainda temos muitos desafios, sim. As nossas editoras são totalmente pequenas e que eu agora estou numa luta também para poder tirar o meu terceiro livro. Não é muito fácil, temos muita dificuldade para aceder a financiamentos e tal. Mas, como eu disse, eu acho que cada artista que consegue minimamente se estabilizar, ele pode fazer alguma coisa para melhorar. Quanto à Feira do Livro, eu penso que é muito bom que já haja um movimento e uma crítica. No ano passado também tivemos cenários um bocadinho similares e muita crítica que foi circulando nas redes sociais, mas se calhar para o próximo ano vamos deixar de ter a crítica apenas nas redes sociais, mas que comecem a causar mudanças, né? Eu acho que se uma coisa incomoda, nós precisamos falar, e ainda bem que se está a falar aqui nos meandros da poesia moçambicana sobre estas deficiências que nós podemos retificar e podemos melhorar, né? Mas, como sempre, eu acho que aprende-se todos os dias e melhora-se sempre. Então, nós podemos nos reinventar. Eu acho que sim, pelo que eu percebo daqui, né, de longe, é um ambiente muito efervescente, de muito debate, né, de muita polêmica também, há um cultivo da polêmica na literatura moçambicana, e isso é rico também, eu acho que enriquece a literatura no fim das contas, e tem surgido muitos coletivos, né, e não só aí em Maputo, né, tem surgido outros coletivos literários voltados para a educação também, fora da capital, né, em outras regiões, e eu acho que isso só tende a... Porque é um movimento que ele acontece dentro do país, nesse sentido, e que tem acontecido fora também, pelo menos em termos de prestígio, né? A literatura moçambicana tem sido prestigiada fora do país, né? Não sei como é que é a percepção aí de dentro, mas desde a presença assim enorme da literatura de Mia Couto, da Paulina, né, de outros autores, junto aos prêmios, mas, por exemplo, no último prêmio Oceanos, né, tivemos lá o João Paulo Uhum. Borges Coelho, a Teresa Noronha e o próprio Pedro, né, Pereira Lopes. Ok.
sim. Então, eu acho que isso também é um estímulo, né, para esse agito aí acontecer, né? E vai melhorando aos poucos, né? Espero. Acho que isso. Bom, nós precisamos melhorar, precisamos evoluir, precisamos estudar. Para mim é tudo um aprendizado, mas eu penso que, independentemente da área do artista, o artista precisa trabalhar muito, trabalhar bastante. É muito trabalho, é fruto de muito trabalho, é muito ensaio, é muita roda de conversa, é muito espaço fechado para criar e não podemos romantizar isto, porque há muita gente que olha de fora e acha que é romântico ou é fácil. Não, não é fácil, é muito trabalho, é o que eu tenho dito. Por exemplo, para as pessoas que me contactam e querem começar a escrever. Bom, nós podemos escrever, mas é muito trabalho, é muita pesquisa também, é muita leitura, é muito acompanhar o que está a passar com as outras pessoas, quais são as outras literaturas, quais são as perspectivas e o que está a acontecer em termos de evento, em termos de agenda e etc. Por sorte, eu também sou organizadora de eventos, então eu consigo, dentro daquilo que é a minha possibilidade, criar espaços onde acolho e abraço todo e qualquer jovem que queira iniciar ou que já esteja a caminhar com os próprios pés, para juntos continuarmos a conversar literatura, juntos continuarmos a criar, juntos continuemos a deixar aquilo que é um legado para uma futura geração, se calhar. Mas, bom, a literatura ela tem a capacidade de juntar tanto o passado como o presente e também buscar perspectivas de futuro. E isso é muito bom e interessante. Maravilha. É isso, Enia. Eu queria te agradecer, quero te agradecer. Foi uma conversa assim muito instrutiva, deu para ter uma ideia do seu livro. Eu gostaria que esse livro pudesse circular aqui no Brasil também, não só o seu, mas toda essa coleção da Gala Gala e das outras editoras que têm surgido aí em Moçambique. A gente sente muita falta dessa troca, né? Tanto de chegarem os livros brasileiros aí a Moçambique, quanto de chegarem os livros moçambicanos aqui ao Brasil, né? A gente tem um campo de pesquisa muito grande aqui no país, mas que fica muitas vezes restrito, confinado a poucos autores, né? Estudamos muito Mia Couto, muito Paulina, muito Ungulani, e os novos recebem muito pouca atenção. E eu acho Uhum. que uma das coisas importantes aqui no nosso canal é tentar abrir esse espaço também. Então, que aos poucos a gente vá conseguindo conversar. Vou deixar até um recado aqui para o Pedro. O Pedro está me devendo uma entrevista aqui. Já tentei marcar com ele algumas vezes, mas ele sempre escapa, não sei o que é. Mas eu quero deixar o recado público aqui para ele comparecer aqui ao nosso canal. Seria muito importante ouvi-lo também. Então, Enia, quero te agradecer. Muito obrigado pela presença. Conversamos aqui hoje sobre o Para Enxugar as Nódoas dos Meus Olhos, da Enia Lipanga, no seu segundo volume, e vem um novo livro aí pela frente. Te agradeço. Eu queria agradecer pela oportunidade, pela honra. Eu sou uma nova escritora ainda, então ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que beber. Espero que todo mundo que está aí a assistir tenha gostado desta pequena conversa e se precisarem da Enya é só procurar aí nas redes sociais que lá vai ter. Maravilha. Então é isso, gente. Muito obrigado e até semana que vem com mais outro livro.